Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 9. Colossenses 1, se você tiver a sua Bíblia, encontre o versículo de número 9. E faremos menção de alguns versículos aqui. Se todos acharam, digam amém. Isso, vamos dar glória a Deus aí no culto, tá bom? Por esta razão também, nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de virdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças a Deus Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Antes de começar a pregar, não posso esquecer, irmãos, Deus o livre. São 10 anos que estou aqui também. E nesses 10 anos, 8 estive sozinho. Estou indo para 2 anos acompanhado. Se há uma honra, se existe honra de eu estar aqui nessa noite, o mérito é todo seu. Porque nesses 2 anos me ajudou a continuar a caminhada com Cristo. Amém? Agora sim estou limpo. Agora está tudo certo. Queridos irmãos, existem alguns tipos de conhecimento que a gente precisa tratar aqui nessa noite. O tema da festa é submersos no conhecimento. Mas a pergunta fica, que tipo de conhecimento? Existem alguns. Existem conhecimentos intelectuais, bíblicos, científicos, experimentais. A Bíblia, ela é a norma que normatiza e não pode ser normatizada. Isto é, ela é a única, ela é a ferramenta, ela é a base, ela é a lei que rege todas as outras. A Bíblia está acima de tudo. Mas nessa noite, a própria Bíblia mostrará para nós que não é somente o conhecimento bíblico que deve estar envolvendo a vida do cristão. Existem outros conhecimentos que precisam estar envolvidos na nossa vida. Se você puder acompanhar com calma, eu vou te explicar. Mateus capítulo de número 22, versículo de número 29. Alguns saduceus chegaram com Jesus e disseram: Mestre, se uma mulher casar com um homem, e esse homem morrer, e depois ela se casar com um segundo, e até o seu 7º irmão, quando eles chegarem ao céu, de quem ela será o marido? E o versículo 29 diz: e Jesus respondeu: errais, pois não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando eu leio esse texto, eu vejo que existem 2 tipos de conhecimento. O primeiro é as Escrituras. O segundo tipo de conhecimento é o poder de Deus. Existem pessoas na igreja que são dominadoras do conhecimento bíblico. Entretanto, falta-lhe o conhecimento do poder de Deus. Existem pessoas que são cheias do poder de Deus, mas falta-lhe o conhecimento bíblico da verdade. É bem verdade que, para que possamos chegar a um pleno conhecimento da verdade e da graça de Deus, eu preciso estar em um equilíbrio entre o conhecimento bíblico e o conhecimento que faz parte do poder de Deus. Quando eu falo do conhecimento bíblico, eu falo de um conhecimento intelectual, lexical, conhecer as Escrituras, grego, hebraico, aramaico, soteriologia, pneumatologia. Quando eu falo de um conhecimento do poder de Deus, eu falo de um conhecimento que está relacionado a um relacionamento com o próprio Deus. Eu não sei dizer, eu conheço a minha vida, você sabe que tipo de relacionamento e que tipo de conhecimento você tem mais domínio, se bíblico ou se aquele conhecimento que faz parte do teu relacionamento com Deus. Então, irmãos, são 2 classes de pessoas. É bem verdade que a gente precisa estar em um equilíbrio para andarmos firmes e constantes no Senhor Jesus. Por quê? Porque nem sempre conhecimento bíblico significa que nós temos um conhecimento de Deus. Nem sempre conhecer as Escrituras significa que você conhece a Deus. Lembra da história do Salmo 23? O pregador conhecia o Salmo 23 e o Senhor disse para ele: se tu conheces o Salmo, eu conheço o pastor do Salmo 23. Uma coisa é conhecer o texto, outra coisa é conhecer o autor do texto bíblico. Então, existe um exemplo que eu quero trazer nessa noite, contido lá em Mateus capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 7. A Bíblia vai dizer que alguns magos, 3, chegaram até Jerusalém desesperados, porque ouviram
ouviram falar que o rei dos judeus havia nascido. Quando essa notícia estronda dentro de Jerusalém, Herodes fica muito preocupado. Quem é esse que já nasceu rei? Aí toda Jerusalém, a Bíblia diz, ficou preocupada porque nasceu o rei dos judeus. Então os magos chegaram com Herodes, e Herodes chegou com os saduceus, e a Bíblia diz, irmãos, que Herodes, chegando com os principais sacerdotes, saduceus e escribas, perguntaram: onde é que o rei dos judeus havia nascido? Imediatamente os escribas e fariseus responderam para Herodes: nasceu lá em Belém da Judeia. Quando há essa notícia, a gente não percebe que os sacerdotes respondem para Herodes assim: espera aí, que eu vou lá em casa olhar o texto bíblico para saber onde é que está escrito onde o rei dos judeus ia nascer. Não, imediatamente eles dão a resposta. Por quê? Porque a resposta já estava na ponta da língua. Quando ouvem falar que era lá em Belém, sabe o que acontece? A Bíblia diz que os magos correm para Belém para adorar o Messias. Entretanto, os escribas, saduceus e fariseus ficaram em Jerusalém. Isso mostra que nem sempre quem conhece as Escrituras gosta de vir adorar a Deus. Conhece por conhecer. Mas os magos ímpios chegaram com Jesus, com censo, mirra e ouro, para adorar o Messias. Não tinham tanto conhecimento, não tinham domínio das profecias, não tinham domínio do grego e do hebraico, mas adoravam a Deus, porque conheciam a promessa que foi feita pelo Messias. Então, irmãos, existem alguns caminhos que nos levam a ter algum tipo de conhecimento. Um é bíblico, o outro tipo de conhecimento é o conhecimento de Deus. A pergunta que fica é: qual é o caminho que eu sigo para conhecer a Deus de verdade? E a resposta é: os tratamentos. Rafael, o que é tratamento? A palavra tratamento significa um relacionamento com alguém, a forma que você age com alguém, a forma que você lida com alguém. Existe o tratar com e o tratar por. O tratar com é quando eu tenho uma ação com uma outra pessoa. Quando eu estou conversando com alguém, eu estou tendo um relacionamento. Porém, o tratar por é o processo inverso. Existem momentos na nossa vida que a gente trata com Deus, mas nesse tratar com Deus, Deus vem tratar conosco. Existem momentos na nossa vida que a gente conversa com Deus, mas para conhecer a Deus verdadeiramente, eu preciso ser tratado por Ele. Só que ser tratado por Deus dói, porque Deus trata conosco por meio dos sofrimentos. Vou te dar 2 exemplos. A Bíblia diz que Jesus, quando vai estar lá no Getsêmani, orando, gotas de sangue, falando e clamando com Deus, a Bíblia diz que Jesus orou 3 vezes: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus ora 3 vezes, termina a sua oração, encontra Pedro dormindo e diz assim: vocês não podem vigiar um pouquinho? E Jesus volta a orar. Jesus orou tanto que a resposta de Deus para ele foi, para Jesus se levantou da oração e disse: levantem-se, porque chegou o momento em que o Filho do Homem deverá ser sacrificado. Esse é o primeiro exemplo. O segundo é Paulo. A Bíblia diz na segunda carta aos Coríntios, Paulo orando, dizendo: Senhor, está doendo o espinho na minha carne. Senhor, afasta, tira de mim esse espinho que dói. Por 3 vezes a Bíblia diz que Paulo orou. Por 3 vezes Deus não respondeu. Até que, quando Deus responde a oração de Paulo, Deus fala para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Perceba uma coisa aqui. Em Jesus, ora: se possível, Senhor, afasta de mim o cálice. Só que Jesus termina a sua oração com uma certeza. Quando os soldados romanos chegaram para prender Jesus, para agarrá-lo e levar ao madeiro, Pedro diz em João capítulo de número 18, versículo de número 1, tira a espada de sua cintura, corta a orelha de Malco, e Jesus fala para ele: calma aí, Pedro, porventura eu não beberia o cálice que o Senhor me deu? Jesus faz 3 vezes uma oração, pedindo para que ele não sofra os sofrimentos que estavam para acontecer. Mas como ele não teve resposta, a certeza dele foi: eu preciso beber do cálice que o Senhor preparou para mim. Paulo orou 3 vezes para que o espinho saísse da sua carne. Como Deus disse não, Paulo não insistiu para que Deus mudasse de ideia. A conclusão de Paulo foi: então me alegrarei nas tribulações, então me alegrarei nos sofrimentos. Eu quero dizer para você algo nessa noite. Quem sabe você aqui é cheio de conhecimento bíblico, mas está te faltando conhecimento de Deus. Se você quiser conhecer a Deus, o primeiro caminho é a tratativa de Deus. Deus te fará sofrer para você saber quem Ele é. Não existe outro caminho.
Jesus orou a Deus e Deus respondeu a oração. Paulo orou a Deus e Deus respondeu a oração dizendo: a minha graça te basta. Então o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Darei glórias e graças a Deus, porque Deus sabe daquilo que eu preciso. Queridos irmãos, se alguém deseja conhecer a Deus, tem de aprender a lidar com Ele. Isto é que precisamos: tratar com Deus e ser tratados por Deus. Tem gente que fala muito com Deus, mas ainda não passou pelo teste do Senhor. Vai chegar um momento que Deus vai te colocar no tipiti, para tu saber quem Ele é. Queridos, isso aqui é um princípio. Se você deseja conhecer mais a Bíblia, é simples. Você vem com o pastor Narciso, paga o curso teológico e você conhece mais das Escrituras. Se você quiser conhecer conhecimento bíblico, se você quiser saber quem é Deus, você vai ter que passar pelo teste de Deus. E o teste de Deus dói, sabe por quê, irmãos? Porque a nossa vontade às vezes é querer ir embora e Deus fala: fica. Às vezes a tua vontade é mandar alguém embora e Deus fala: não, deixa ele ficar. A tratativa de Deus é tão dolorida, porque tem momento na nossa vida que a gente quer gritar e Deus fala: fica calado. Quem sabe você quer ir embora da igreja e Deus fala: fica. Você quer espernear e Deus fala: te acalma. Quem sabe você perde a estribeira e quer brigar com alguém, Jesus fala para ti: te controla, tem paciência. É a tratativa de Deus, porque no momento em que a tua vontade quer sobressair, a dele é maior, a dele se sobressai, a dele que prevalece. Na tratativa de Deus, geralmente é o contrário da nossa vontade. Na tratativa de Deus dói, porque no caminho da nossa vida a gente prefere o caminho mais fácil e Deus nos leva pelo caminho mais difícil. Na tratativa de Deus, quando você conhece a Deus, geralmente Deus te faz fazer coisas que você não queria fazer. Tu não quer perdoar e Deus fala: perdoa. Tu não quer ter paciência e Deus fala: tem paciência. Quando a gente quer usar a nossa vontade, Deus vem e diz assim: não é do teu jeito, é do meu. É a tratativa de Deus. As vontades que tu quer ir embora da tua casa e Deus fala: fica nela. Ora por ela, ora por ele, cuida dele, ama ele, ora, intercede. A tua vontade não é ficar, mas Deus está mandando: fica. É a tratativa de Deus. É nesses processos que a gente acaba conhecendo mais quem Ele é. Porque não tem como aprender de Deus sem antes lidar com Ele. E pense em alguém teimoso: é Deus. Porque Ele nunca vai fazer a tua vontade, sempre a dele. Então, no conhecimento de hoje, a gente tem que buscar agora conhecer a Deus, irmãos. Pastor Christian, são 10 anos de Bíblia, mas falta muita gente saber quem Deus é. É muita gente de culto, de ensino, conhece grego, hebraico, aramaico, Antigo Testamento, Novo Testamento, versículo de cabeça, mas não sabe quem era o poder de Deus. Deus está dizendo: se tu quiseres me conhecer, tu vai ter que ser tratado por mim. E existem pessoas que estão num nível tão alto de conhecer a Deus, que já não se bate mais por tantas coisas. Existe um cristão chinês muito famoso, líder dentro da China, que liderou uma comitiva de crentes. Ele disse, Otman, ele disse que ele conheceu uma irmã do Ocidente. Essa mulher, ela não tinha tanto conhecimento teológico. Ela não conhecia muito de escatologia. Ela não sabia falar nem sobre o que era milenismo, não sabia falar o que era pós-tribulação, pré-tribulação, não. Mas ele conheceu essa mulher sabendo que ela não poderia ser enganada por qualquer palavra, porque ela sabia o Deus que ela servia. A Bíblia diz, a história vai dizer que esse homem, esse chinês, conheceu essa mulher do Ocidente. E eles dois estavam em um culto. 1925, último dia do ano adorando a Deus. Até que, dentro do momento de oração, ele conta que ele ouviu essa mulher orando e ela disse: Senhor, o Senhor vai permitir passar mais um ano e não vai voltar? Será que vai ser preciso esperar 1926 chegar para o Senhor voltar? Ela não conhecia muito de escatologia, mas ela sabia esperar o Deus que estava para vir. Ela não conhecia muito de teologia, mas ela sabia esperar o Deus que estava para bater as portas. A ânsia dela por Deus era tão grande que ela disse: Deus, o Senhor vai esperar mais um ano? Por que o Senhor não volta logo? Será que o nosso coração está assim nessa noite? Senhor, será que o Senhor vai esperar 2024 acabar?
para o senhor voltar? Por que o senhor não volta logo? Esse homem conheceu um outro idoso. E a história diz, lá em Pequim, um idoso com vida difícil, com familiares doentes, chegou com esse homem e disse: quem é Deus para o senhor? Como é que o senhor vive a sua vida? E o senhor idoso disse para esse chinês: Deus tem muitas responsabilidades. Deus cuida de mim, do meu filho, da minha família, da minha casa. Deus tem muitas responsabilidades. Aquilo que inculcou o chinês, ele perguntou: então quanto é a sua responsabilidade? Perguntou para o idoso. E o idoso respondeu: a minha responsabilidade é cantar hinos ao Senhor. Esse homem chegou num nível de intimidade com Deus tão grande que não tinha nada que ele poderia fazer se não adorar a Deus. Chegou num nível de intimidade tão grande com Deus que não adiantava murmurar. Ele sabia o Deus que ele estava servindo. Não era dotado de todo o conhecimento bíblico, mas sabia o Deus que ele servia. Então o que restava para ele em sua vida em velhice era adorar ao Deus Todo-Poderoso, sabendo que se está difícil hoje, cantarei louvores a Deus. Se estiver difícil amanhã, adorarei ao nome do Senhor, porque sei que Ele cuida de mim. Sabe qual é a verdade, irmãos? Apenas aqueles a quem Deus tratou sabe qual é o significado do tratamento de Deus. Existem pessoas que foram esmagadas por Deus com lutas e provas gigantescas, que essa intimidade, essa luta fez ele se aproximar mais ainda de Deus, sabendo quem Ele é e conhecendo a sua grandeza. Eu não estou falando de conhecimento bíblico, eu não estou falando de conhecimento farisaico, eu estou falando de alguém que tem intimidade com Deus, de alguém que gosta de estar na presença de Deus, de alguém que ama estar envolvido com a glória de Deus. Só quem foi tratado por Deus sabe do significado que é os tratamentos que a gente passa na mão dele. É muito fácil conhecer de teologia, difícil é obedecer à vontade de Deus. A pergunta que fica é: bom, se conhecer a Bíblia nem sempre me faz conhecer a Deus, o que deveria, então qual é a forma que eu consigo estar próximo de Deus? Qual é o caminho que eu sigo para começar a ter um relacionamento com Deus? João capítulo de número 6, versículo de número 44, a Bíblia diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me trouxe não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo o seguinte: não existe outra forma de você se aproximar de Cristo se antes o Pai não ter o enviado e trazido para perto de Cristo. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu passei despercebido, mas quando eu li de novo eu entendi o que Cristo está dizendo. Quando Jesus usa a palavra trouxer, a palavra trazer, o verbo é arrancar, é puxar, é arrastar. Jesus está dizendo: se existe um caminho pelo qual podemos nos aproximar a Deus, primeiro Deus nos traz para perto dele, para depois buscarmos. Parece difícil entender, mas eu vou te explicar melhor. Existem pessoas aqui dentro que não querem se aproximar de Deus, até tentam, mas não conseguem. Mas vai chegar um momento que o Senhor vai ter que te arrancar, vai ter um momento que o Senhor vai ter que te puxar até tu encontrar Jesus. Essas são as tratativas de Deus. Tu não quer servir, tu não quer adorar, tu não quer vir para o culto, mas se o Senhor te chamou, Ele te arranca de onde tu está e te traz para perto dele. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu não me aproximo de Cristo porque eu quero, eu me aproximo de Cristo porque Deus me trouxe para perto de Cristo. O texto trazer aqui, João capítulo de número 6, faz menção a João capítulo de número 21, versículo de número 6. Jesus está à beira do mar da Galileia. Jesus está vendo os discípulos pescando, não pescaram nada. Jesus, depois da sua morte, está vendo todos os discípulos nus praticamente, querendo pescar algum peixe sem conseguir. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, lança a rede do lado direito. Senhor, eu já ouvi essa ordem antes. A primeira vez que o Senhor falou, eu não quis acreditar. Quando eu lancei, os peixes vieram, então eu vou lançar de novo. Jesus falou: Pedro, lança do lado direito. Quando Pedro lançou a rede, a Bíblia diz essa expressão: eles tiveram que puxar as redes cheias de peixe. Não importa o tamanho da dificuldade, quem somos nós para enfrentar a força de Deus? Se o Senhor quiser te arrancar desse banco para vir servir a Ele, aqui Deus faz.
Nem que tu não queira servir a Deus, tu vem. Nem que tu não queira conhecer a Deus, Ele te arranca. Não, eu não estou dizendo, meu Deus, forte, para o Senhor. Eu não estou dizendo, me acompanhe por favor, que Deus vai te puxar pela mão e dizer assim, vem comigo. Está falando, vem comigo. Ele não está dizendo assim, poxa, te levanta e vem. Ele te arranca de onde tu está. Pastor Frank, tem gente que não quer o ministério, mas se preciso for, Deus arranca de onde Ele estiver. Tem gente que não quer servir a Deus, mas o texto está dizendo, se o Senhor trouxer, se Ele trazer, se Ele arrancar, se Ele puxar, Ele vem. Sabe o que João, capítulo de número 12, versículo de número 32 diz? E eu, Cristo dizendo, quando for levantado à terra, atrairei todos a mim mesmo. Não, Jesus está dizendo que quando Ele tiver que morrer na cruz por todos os nossos pecados e subir aos céus, Ele está dizendo, eu vou te atrair a mim. A salvação não depende da tua escolha. Se Ele quiser te puxar, Ele te puxa. Tem gente que não acredita que ainda vai ser salvo. Olha, se Jesus que está no céu, essa palavra se cumprir na tua vida, independente da tua condição, tu vem. Porque Ele está dizendo, eu te atrairei para perto de mim. Só que a gente acha que o atrair de Deus é forçado. A gente acha que Deus atrai alguém para perto dele forçadamente, como se Deus quisesse punir. Não, Jeremias capítulo de número 31, versículo de número 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Tu acha que é doloroso, Deus está dizendo, eu estou te puxando porque é com amor. Tu acha que está difícil e tu não quer, mas tu vem, não é porque eu sou mau, é porque eu te amo. Por isso que tu vem. Eu não estou pregando aqui para tu ter o conhecimento bíblico. Isso tu tem no curso teológico. Eu estou falando para tu ter um relacionamento com Deus. Se for preciso Deus te arrancar, Ele te arranca. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E de forma brilhosa o salmista escreve no Salmo 63, versículo de número 8, a minha alma apega-se a ti, e a tua destra me ampara. É tão bom estar perto de Deus, que a alma fica grudada em Deus. É tão bom estar envolvido com Deus, que a alma se pendura em Deus. Só que o A.W. Tozer vai dizer o seguinte, sempre que buscamos o Senhor, já estamos nas suas mãos. Porque o texto diz, a minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. A gente pensa que a gente está buscando a Deus por vontade própria, mas a mão dele já está aqui nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Tu acha que a decisão é tua, mas a mão dele já estava te amparando faz tempo. Coloca o Salmo de número 42, versículo de número 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti, de Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Existe uma necessidade na alma de estar próximo de Deus. E de uma linguagem figurada e poética, o salmista diz, assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma suspira por ti. Rafael, o que é suspiro? Suspiro é um processo de respiração, que você inspira o ar de forma profunda e lenta e solta de forma devagar e audível. O suspiro do salmista aqui não é de medo, o suspiro do salmista aqui é de alívio. O contexto do Salmo de número 42 é ele olhando para uma corça, para um cervo que está descendo as colinas dos seus predadores, procurando uma água para poder se esconder. Só que ela faz pelo cheiro. Só que não é o cheiro que encontra a água, é a água que se manifesta o seu perfume para que a corça possa se encontrar diante dessa água. Por quê? Porque o animal selvagem corre perigo, e a única forma
forma de ela se salvar a própria vida é se lançando na água. O salmista está dizendo: a minha alma corre perigo, e a única forma de eu salvar a mim mesmo é eu me lançando em ti. A única forma de você se salvar de você mesmo é se lançando em Deus. É a angústia, é a alma, o sofrimento, a dor, o desespero. É se lançar em Deus, porque os predadores estão vindo. Mas assim como é como se ele estivesse dizendo: Deus, no momento em que eu te encontrei, a minha alma teve alívio, porque agora eu sei quem Deus é. É a ânsia por buscar a Deus. Só que existe uma coisa, irmãos: todo mundo já teve um ponto de partida. Quando o Espírito Santo faz uma obra na tua vida, é uma obra de regeneração. A Bíblia diz que nós nascemos de novo, nascemos do alto, e agora passamos a buscar a Deus. Todo mundo aqui teve um ponto de partida. Todo mundo aqui um dia começou a buscar a Deus, mas até hoje nunca houve um homem na face da terra que se levantasse para dizer: eu encontrei o limite de Deus. Não. Porque desde o momento em que você começa a buscar a Deus, não existe limitações para conhecê-lo. Quanto mais eu conheço, mais eu encontro. Quanto mais eu busco, mais eu acho. Eu continuo buscando a Deus, porque Deus não tem limitações para ser achado. Parece paradoxal, né? Tozer vai dizer: o amor é paradoxal, na qual o encontramos e continuamos a buscá-lo. Como é que o salmista encontra Deus e continua a buscar? Como é que alguém encontra Deus, eu achei e continuo procurando? Se eu acho uma dracma perdida, eu paro de procurar porque eu encontrei, mas Deus não. A gente encontra Deus e continua buscando. Eu encontro Deus e continuo procurando. Quer ver um exemplo? Êxodo capítulo de número 33, versículo de 13 ao 18. Moisés está tendo uma conversa com Deus e diz assim: Deus, agora, pois, se achei graça diante dos teus olhos, rogo-te que me faças saber mais momento do teu caminho, para que eu te conheça e ache graça nos teus olhos. Aí o 12 comenta dizendo: olha como Moisés é esperto. Ele está dizendo: Senhor, eu te conheço, e isso é pretexto para te conhecer ainda mais. Moisés conhecia a Deus e estava dizendo: Senhor, já que eu te conheço, me deixa te conhecer mais um pouco. Aí Deus responde para Moisés dizendo: Moisés, tu já tem a minha presença. Aí Moisés diz para Deus: Deus, se tu for comigo, a gente vai, se tu não for, a gente fica. Aí Deus diz: Moisés, a minha presença estará com vocês. Aí Moisés, querendo conhecer mais de Deus, diz: então me mostra logo a tua face. É estranho ver crentes hoje que dizem que aceitam Jesus e não querem procurar mais por Ele. É estranho ver gente que diz que confessa a Cristo como Salvador e para de procurar. Não, a vida do crente é: eu encontrei Cristo hoje, eu vou continuar encontrando amanhã, eu vou continuar encontrando depois, porque Deus é infinito no seu ser. O problema é que a gente se habitolou em dizer que aceitou a Deus e pronto. Deus está dizendo: me busca ainda mais. A gente está acostumado com o raso, a gente tem que estar submerso, irmão, é profundo. Submerso no conhecimento, eu digo, é submersos em Deus. Eu não digo que conheço, que aceito e fica por isso, não. Se eu aceitei Jesus, eu quero conhecer o texto bíblico, eu quero conhecer quem Ele é, eu quero conhecer Ele de um momento difícil, num momento de alegria, eu quero conhecer Deus. Aleluia! Aleluia! Sabe o que acontecia antigamente? As pessoas clamavam a Deus: Deus, me mostra a tua glória. Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu ouvia muito isso. Mas por que parou? Porque o texto bíblico diz que ninguém pode ver a glória de Deus. Mas isso não nos impede de querer conhecer qual é a glória de Deus. O texto em nenhum momento te restringe para não procurá-lo. Ele só diz que tu não vai achar, mas não significa que tu não vai continuar procurando. Então, se há uma satisfação nisso, é eu querer conhecer Deus mais ainda. A pergunta é: onde podemos encontrar Deus? Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1 diz: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Ora,
toda a criação é feita por Deus, porque Deus é antes da matéria. Se Deus criou todas as coisas, Deus habita até mesmo na matéria. Deus está na sua criação e fora dela, porque Deus é grandioso. Essa é uma característica chamada de onipresença. Deus está em todos os lugares. Então, onde quer que desejamos encontrar, onde quer que estejamos, Deus ali está. Se tiver 10 milhões de mentes inteligentes, em 10 milhões de lugares diferentes, separados por distâncias inimagináveis, podem dizer de igual verdade: Deus está aqui. Independente do local, não existe um local mais próximo de Deus e um mais distante. Não existe alguém mais perto de Deus e outro mais distante. Todos estão de igual modo diante de Deus, porque Deus é onipresente. Por isso, nessa noite, nós podemos dizer que Deus está nesse lugar. Isso. Só que Deus não está nesse lugar, não. Deus está em lugar onde cada um está sentado. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Deus está lá atrás da igreja, Deus está lá no Ítalo, Deus está no meio da igreja. Deus está aqui. Quem sabe falando assim, tu não consegue entender direito a grandeza e o peso dessa palavra. Mas teve um homem na Bíblia que eu acho que ele quis procurar um lugar onde Deus não estava. Acho que deu a louca nele, disse assim: eu não tenho nada o que fazer, eu vou ver em algum lugar onde Deus está. Se ele não estiver lá, meu amigo, aí ele escreveu dizendo: eu coloquei a minha cama no lugar mais alto, ali ele estava. Eu fui no mais profundo da terra, lá ele estava também. O Salmo 139 vai dizer o seguinte: eu posso ir no lugar mais alto e no mais profundo, lá ele está. Eu posso ir em lugar fora do planeta Terra, lá ele se encontra. Porque não existe nenhum lugar em que não seja ocupado pela presença de Deus. Só que aí vem Salomão, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8, versículo número 27, diz: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Salomão está dizendo: Senhor, tu é tão grande, se nem o céu dos céus podem te conter, por que tu habitarias aqui? Aí Paulo, capítulo de número 17 de Atos, fala aos atenienses, dizendo o seguinte: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Olha o que Salomão está dizendo: Pai, não é possível que tu habite dentro dessa casa. Aí Deus usa Paulo e diz assim: não, ele não habita aqui, porque é o contrário, não é Deus que habita aqui, é a gente que habita dentro de Deus. Nele nós nos movemos, nele nós nos existimos, nele nós vivemos. Deus é tão grande que nós habitamos praticamente dentro de Deus. Então qual é o nosso problema? Se Deus está em todos os lugares, como é que eu não consigo encontrar Deus? Como é que eu não consigo sentir a presença de Deus? O nosso problema da nossa geração é igualzinho o problema de Jacó, lá em Gênesis capítulo de número 28, versículo de número 10 a 16. Sabe o que o versículo 16 diz? Coloca aí, Ítalo, por favor. Deixa o pessoal ler da glória. Olha o que Jacó está indo para uma cidade de Berseba até Harã. Só que no meio do caminho ele para, ele fica cansado e dorme. Quando ele dorme, o Senhor se revela a ele em sonhos. Aí Deus começa a falar com Jacó: Jacó, eu estou aqui contigo. Jacó, sê tu uma bênção. Eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac. Jacó, Jacó. E quando ele se desperta, olha o que ele diz. E Jacó do seu sono disse: na verdade, o Senhor estava nesse lugar, e eu que não sabia. Deus está aqui, é tu que não sabe. Porque se tu soubesse, tu estava dando glória a Deus, tu estava dando brado de glória a Deus e aleluia. Se tu soubesse que era Deus que estava aqui, tu levantava as duas mãos aos céus e agradecia a Dele por tudo que Ele fez por ti. Só que eu estou sentindo Deus aqui. Sabe qual é a diferença? Existe uma diferença, meu pastor Nemuel, da presença de Deus e da manifestação de Deus. As duas são diferentes. Uma não depende da outra.
Uma não depende da outra. Deus está presente, mas Ele só se manifestará quando tivermos a consciência de que Ele está aqui. Se tu tiver a consciência de que Ele está aqui, deixa o Espírito Santo fluir então aí. Não sei se você está entendendo, mas eu não preciso ir para monte para buscar a Deus. Eu posso buscar Deus aqui. Eu não preciso ir para nenhum lugar. Aonde eu estiver, Deus está, porque Deus já está lá. Então a presença de Deus será manifestada a partir do momento que eu tenho consciência de que Ele está comigo. Então eu vou repetir. Deus está aqui. Vai dar glória ou tu vai ficar calado aí? Espírito Santo da verdade, Deus não manifesta somente quem Ele é, Deus manifesta também o que Ele é. E a Bíblia diz que Ele é fogo consumidor. Se Ele é fogo consumidor, Ele vai parar nesse ambiente agora. Toca esse instrumento aí, meu filho, deixa Deus te usar. Dê-lhe um momento agora e começa a dar glória a Deus. Para um pouquinho de me ouvir e começa a ter um relacionamento com Ele aqui no culto. Eu já vou terminar a pregação, mas deixa o Espírito Santo pairar aqui, porque Ele te arrancou de lá onde tu estava, te trouxe aqui nessa noite para ter um relacionamento contigo. Fogo consumidor. Ele arranca você de onde você estiver para estar perto de ti. Conhecimento de Deus, perto de Deus, sofrendo com Deus. Mas o capítulo que nós lemos, eu já vou concluir. Versículo de número 9. Oh glória. Paulo vai dizer o seguinte. Paulo vai escrever o seguinte a partir do versículo de número 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês. E de pedir, olha o que ele pede, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. A palavra transbordeis é a palavra plero. Está cheio, totalmente envolvido. Cheio de quê? De conhecimento. A palavra conhecimento aqui não é gnosis. A palavra conhecimento aqui é epignosis. Gnosis é um conhecimento intelectual. Epignosis é um conhecimento de relacionamento com Deus. Ele diz, para que tenham um pleno conhecimento. Ele diz mais, da sua vontade. A palavra vontade é a palavra telema, que isso significa do que Deus deseja que seja feito por nós. Estar perto de Deus não é fazer a nossa vontade. Estar perto de Deus é fazer a vontade de Deus em nós. E ele continua, de toda a sabedoria. Sabedoria é sofia, conhecimento intelectual pessoal.
conhecimento que eu tenho é diferente do conhecimento pessoal que o pastor Frank tem. Sofia, sabedoria, é algo que pertence, é inerente a cada um de nós. Alguns aqui têm a sua especialidade em administração, outros são pedagogos, outros são educadores, administradores, pedreiros, é conhecimento particular. Só que ele diz, além de sabedoria, Paulo diz, do entendimento espiritual. A palavra entendimento é a palavra sunesis. Quando eu li isso, a minha mente embaralhou. Porque Paulo diz, eu não quero que vocês sejam apenas cheios do conhecimento da vontade de Deus e de sabedoria. Eu preciso que vocês sejam cheios de entendimento espiritual. A palavra entendimento, sunese, significa ato de correr junto com ou ato de fluir ao mesmo tempo que. Nessa hora aqui a minha mente embananou. Sabe por quê, irmãos? Porque o texto está dizendo que ter entendimento é estar correndo junto com. Se é correndo junto com, é correndo junto com alguém. Eu fico imaginando, pastor Frank, a gente cheio do nosso conhecimento, da nossa intelectualidade, o Espírito Santo trabalhando em nós, a gente se relacionando com Deus, e vai chegar um momento que o Espírito Santo vai soprar e vai dizer assim, tu entendeu? Tu está sofrendo, aí o Espírito Santo diz, tu está entendendo? Em outras palavras ele está dizendo, tu está conseguindo me acompanhar no processo? Tu já viu o professor ensinando a criança? Quem tem mais conhecimento? O professor. Quem está aprendendo? A criança. A gente é a criança e o Espírito Santo é o professor. Quando ele termina a lição ele diz, tu entendeu? Tu conseguiu me acompanhar? A gente não entende o processo. O Espírito está dizendo, tu está me entendendo? Só que o entendimento que o Espírito Santo está dizendo aqui é o entendimento espiritual. A palavra espiritual é pneumático, é os pneumáticos relacionados do espírito do homem com o espírito de Deus. Então quando Paulo diz que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria e do entendimento espiritual, ele está dizendo, vocês não devem ser somente bons no conhecimento pessoal, vocês devem ser bons no conhecimento do teu relacionamento entre você e o Pai. Aí tu está no teu processo aí, o Espírito Santo está perguntando, tu está entendendo? Não, Espírito Santo, eu não estou entendendo o meu processo. Ele diz, não tem problema, eu explico de novo. Agora se tu estiver entendendo, tu está correndo junto com ele. Porque o Espírito Santo não tem tempo de ficar parado, ele tem tempo de avançar. Então o que Paulo está dizendo? Eu oro para que vocês estejam plenos do entendimento espiritual. Tu não pode crescer somente no intelectual, tu tem que crescer no conhecimento entre tu e Deus, entre a tua alma e Deus, porque vai chegar um momento que o que nos governa não é o meu conhecimento bíblico, o que me governa é o meu relacionamento com Deus. Porque a palavra espiritual é alguém que está cheio e é governado pelo Espírito de Deus. Sabe quando eu sei que alguém conhece bem a Deus? Quando no sofrimento ele não faz a sua vontade, mas faz a de Deus. Quando tudo está pegando fogo, ele diz assim, não, te acalma. Não briga. Ei, mantenha paciência. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo está dizendo no versículo seguinte, no versículo de número 10, para vivermos de modo digno do Senhor. Eu não tenho conhecimento de Deus para ter mais poder de Deus. Eu tenho conhecimento de Deus para viver de forma digna do Senhor. Então Paulo me faz entender que quem tem mais conhecimento de Deus não é quem mais fala em língua estranha, é quem vive de forma digna. Para viver de forma digna, eu tenho que ter uma mente sábia, os pés firmados nele, as mãos ocupadas, as costas fortalecidas e principalmente o rosto alegre. Está doendo? Sorri. Está sofrendo? Te alegra. Firma os teus pés nele, deixa as tuas mãos ocupadas frutificando, olha para Cristo e continua na caminhada. Então eu entendo o seguinte, que o conhecimento de Deus é o aumento de discernimento de uma caminhada digna do Senhor, do qual Paulo anseia pelo fortalecimento, isto é, pelo poder este que envolve no sofrimento. A única forma que temos de conhecer a Deus é por meio das suas tratativas. Deus vai te fazer sofrer. Eu não estou dizendo passar dificuldade, eu estou falando fazer sofrer. Vai doer na alma,
Mas quando tudo passar, tu vai saber quem Deus é. Não te preocupa. Sabe por que não te preocupa? Porque Paulo vai continuar dizendo o seguinte, já estou concluindo. Paulo diz assim, ó: porque vocês serão fortalecidos. Versículo de número 11. Sendo fortalecidos com o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade e alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos. Me fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos. A palavra herança é um pedacinho de madeira. É uma cerâmica pequena que contém o nome de alguém. É como se esse nome nessa cerâmica colocasse dentro do baú e por alguma sorte o nome dela fosse escolhida. O nome disso é herança. Só que a herança aqui não é terrena, é dos céus. Quando Paulo diz que passaremos sofrimentos com Deus, Paulo está dizendo que o teu sofrimento, ele é idôneo, ele é igual à herança que tu vai receber na glória. Parece que o sofrimento é muito grande. Paulo está dizendo não, ele é igual à herança que tu vai receber no céu. Então, se há um consolo para nós nessa noite, te fortalece no meio da tribulação, conhecendo a Deus, porque o tamanho da dor que nós sentiremos aqui é o tamanho da herança que receberemos lá. Você pode ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus? O Daniel Sena vai cantar agora. Se você entendeu essa mensagem, irmão, dá lugar e deixa o Espírito Santo tomar a tua vida, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na tua fraqueza e sejamos nessa noite envolvidos de uma glória espiritual, que a vontade que tu não tinha de buscar a Deus, tu vai começar até hoje, porque Deus te arrancou de lá onde tu estavas para ter um relacionamento com Ele. Feche teus olhos em nome de Jesus. Levante as mãos o mais alto que você puder. Deus está aqui ou não está, igreja? Olhe para alguém que está do seu lado, diga para ele dentro de alguns minutos. Diga para ele dentro de alguns minutos, este lugar vai estar tomado pela glória de Deus. Sacode ele, balança ele dentro. Diga, dentro de alguns minutos você vai estar tomado pela glória de Deus. Yeshua. Infinita humildade. Cresce, meu batera. Levante a mão para o céu e cante que ele cresça. E que ele cresça. Isso, eu diminuo. Jesus já vai descer na casa. Eu me constranja com a sua glória. Eu vou voar aqui, meu irmão. Levante a mão pro céu, bem alto, bem alto. Sempre a mão, levanta a mão no céu. A morte venceste o meu fogo, a tumba vazia. Que é isso, igreja? Levante a mão pro céu e cante, pois ressuscitar de vida.